Pois é, fim de ano é muito interessante, todo mundo pensa em festa, mas tem algo muito mais importante, final dos campeonatos de futebol. Nós estamos estudando o coração do torcedor, já falamos isso em alguma outra vez anterior, mas eu quero referendar de novo um trabalho que nós fizemos, levamos para o Congresso Europeu de Cardiologia no fim de agosto, início de setembro, foi o maior sucesso, falamos sobre o torcedor brasileiro na Copa do Mundo. E que foi uma surpresa para todos nós, que o dia que deu mais internações nos pronto-socorros, que estavam sendo monitorados pelo nosso grupo, do Dante Pazanese, junto com o Dr. Álvaro Adesum, foi o dia que o Brasil não jogou. Foi o dia que teve o jogo final da Copa do Mundo, Alemanha versus Argentina, onde, na maior surpresa das pessoas que não conhecem o espírito brasileiro, não entenderam por que o Brasil, que apanhou de 7-1 da Alemanha, estava torcendo para a Alemanha na final da Copa do Mundo. E essa surpresa foi tão interessante que no Congresso Europeu, os próprios alemães me perguntaram, mas não estamos entendendo. Vocês apanharam de 7-1 e estão torcendo para nós? Falaram, olha, o Brasil perdeu a Copa do Mundo, perdeu o jogo de 7-1, que foi um desânimo, não foi raiva, nós ficamos desanimados. Depois apanha de novo da Holanda no sábado, aí tudo bem, aconteceu, nós não temos time, não temos técnico, não temos isso, não temos aquilo. Agora, no domingo, a Argentina do Messi ser campeã do mundo no Rio de Janeiro e o brasileiro entregando a taça para ela, nunca, tudo menos isso. Então, o número de internações aumentou exatamente porque o nosso torcedor, nós, como todos nós, ficamos extremamente angustiados, ansiosos, com palpitação, pressão alta, dor no peito, só de ver que a Argentina estava quase ganhando o jogo e no final da prorrogação do jogo veio o gol milagroso da Alemanha contra a Argentina, dando a Copa do Mundo para a Alemanha, graças a Deus não deixando a Argentina ser campeã, que era um desastre total, era aí que ia acontecer. E nesse estudo mostrou exatamente uma coisa que a gente já tinha percebido, e que os cardiologistas europeus passaram a mostrar nas suas publicações, feitas em agosto, setembro, outubro e até o fim do ano, a importância do estresse como causador de danos cardíacos. E eles citam um dado interessante. O terremoto que aconteceu em Los Angeles no início do meio dos anos 90, 1992, por aí, teve um terremoto que durou em torno de 12 minutos na cidade de Los Angeles. Um terremoto que não foi muito intenso, causou mais balanços e tonturas e mal-estar. Inclusive um colega nosso, o Dr. Romeu Meneghello, estava em Los Angeles, ele disse que ele entrou em pânico no alto do hotel que ele estava, que aquilo balançava de uma maneira que nunca ele tinha sentido na vida. Bom, o que aconteceu? A média de morte súbita em Los Angeles, em média, 5 casos por dia. No dia do terremoto de Los Angeles foram 23 casos que tiveram morte súbita. Foi muito claro isso. Passado o terremoto, diminuíram as mortes súbitas. Então, houve um fato que foi constatado e foi agora analisado depois de mais de 20 anos, que realmente o estresse do medo do terremoto de Los Angeles, a tal da falha de St. Andrews que existe naquela região, causou tanto dano por emoção, causando problemas e mortes cardíacas. Então é importante lembrar que isso existe, não é só conversa de festa, é verdade. E de lá para cá, vários estudos, eles citam. Bombas jogadas nas guerras civis que acontecem no mundo inteiro, principalmente no Oriente Médio. O estresse de uma fatalidade, de um terremoto, tsunami, inundações pesadas. E mais um dado que foi colocado, futebol. Vocês acreditam? O futebol é um dos esportes que mais danos causa para o coração. A emoção do futebol. E nós constatamos isso na Copa do Mundo do Brasil, como nas outras Copas já existia indícios desse problema.
Então, agora no final do ano, final de Copa Brasil, final da Copa do Campeonato Brasileiro, vai ter muita emoção, sem dúvida. Nós achamos que entre clubes a emoção é muito maior do que entre seleções. Ainda mais que a nossa seleção não é aquela seleção cativante. Nenhum jogador quase joga no Brasil, todos jogam fora, então eles não têm aquela vinculação emocional com o torcedor brasileiro. É muito pouca. Mas clubes, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Internacional de Porto Alegre, Grêmio, Santa Cruz, Sport em Recife, Bahia e assim por diante, Vitória na Bahia. Então todos esses clubes são extremamente, os seus torcedores são extremamente, vamos dizer assim, emotivos, altamente ansiosos por uma vitória do clube. E agora, nesse 21 anos, nós vamos ter realmente muita emoção e a gente sempre lembra, se o seu paciente é daqueles torcedores fanáticos, cuide bem da emoção dele. E você que é um paciente e torcedor, tem que se preparar, tomando cuidado na hora do jogo de você tomar um tranquilizante, se você quiser, evitar bebidas alcoólicas porque elas aumentam essa sua emoção, evitar estimulantes, seja ele o café, seja outros estimulantes que existem por aí, os energéticos têm muita cafeína, e sempre assista o jogo acompanhado de pessoas que podem te apoiar numa hora do jogo e não deixar você sofrer de uma maneira bastante exclusiva e ansiosa. E eu lembro que no YouTube existe um vídeo de um argentino do River Plate que estava perdendo, caindo para a segunda divisão no jogo, e o indivíduo está sendo filmado pela própria filha. E ele jogou o controle remoto na televisão, chutou o vaso que estava na frente dele, arrebentou o sofá, tudo porque o time dele estava perdendo, caindo para a segunda divisão. Então, emoção é o que não falta, e eu alerto as pessoas que são muito emotivas, elas têm que se prevenir. Converse com o seu cardiologista, com o seu médico, com o seu ginecologista, para que de alguma maneira te ajude para você não ficar sofrendo e pagando o pato diretamente pelo que os outros fazem no campo, você acaba se envolvendo do ponto de vista cardiovascular. Every time we say goodbye, I die.